Eu sou Josileia e esse é o Método ARE. Analisar, reconectar e impactar. Hoje nós estamos iniciando nosso 7º dia para uma caminhada, para uma jornada de transformação, para nos reconectar ao propósito de Deus. Hoje nós iniciamos um novo ciclo. Trabalhamos as dores, trabalhamos os porquês e conseguimos entender alguns sintomas e o porquê. E como nós havíamos conversado, são 21 dias de caminhada. 7 dias onde nós estaríamos cavando a dor, cavando a raiz. 7 dias onde a luz da palavra nós vamos entrar nesse lugar de nos permitir sermos moldados pelo Senhor, nos permitir viver esses passos de transformação. Hoje nós começamos nesse ciclo e o tema que nós vamos abordar hoje é sobre a identidade. E eu quero começar com uma pergunta. Quais são os rótulos que você tem nomeado a sua vida? Como você tem se rotulado nesses últimos anos? Eu sou perdedora, eu sou derrotada, eu sou aquela pessoa que fui violentada, fui traída. Quais são os rótulos que você traz para a sua vida? Porque à luz da palavra nós vamos descobrir o que a Bíblia fala sobre identidade. Eu quero começar convidando você para você abrir a sua Bíblia aí em 1 de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9. Vamos ler junto. Olha só o que a Bíblia fala sobre isso. Vocês, porém, são geração eleita. Há uma afirmação aqui. Reinos de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar. Povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz. Percebam, vocês, porém, são geração eleita. Nesse capítulo de 1 Pedro, ele começa, nesse versículo aqui 9, ele já começa trazendo uma afirmação de que não foi um acidente, de que não fomos gerados por acaso. Não, por mais que os nossos pais, talvez você não tenha sido desejado pelos seus pais, não tenha sido planejado pelos seus pais, mas eu quero te dizer, Deus planejou a sua história. Você não é um acidente. Você não é um acidente porque Deus diz que foi por propósito. Há um propósito em Deus nos criar, em Deus nos abençoar. Aí talvez alguém possa se perguntar: e por que aconteceram tantas coisas na minha vida? Por que aconteceram tantas maldades na minha vida? Não foi Deus. Muitas das vezes você é fruto da maldade de outro ser humano. Mas se você nasceu, Deus tem um propósito para a sua vida. E é exatamente nesse lugar
nós precisamos estar. Não rotular a nossa vida pelo passado, não rotular a nossa vida pelos prejuízos, não rotular a nossa vida pelos fracassos, mas nos conectar, voltar de novo, fazer esse giro de 360 graus para nos permitir viver o que a Bíblia diz que somos e por que fomos criados. E voltando aqui, o texto diz que nós somos uma nação santa. Somos filhos. Somos filhos de Deus. Isso fala de uma separação. Deus nos separou para algo. Deus nos separou para um propósito. Se você ainda não está nesse lugar, eu acredito, durante esses dias, Deus vai nos levar para esse lugar. Deus vai nos colocar nesse lugar. E o texto ele segue adiante. Ele diz que fomos exatamente para esse lugar, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para sua luz. A sua dor, ela não explica a sua história. Ela pode até explicar algumas coisas que aconteceram na sua história, mas ela não pode nunca definir a sua identidade em Cristo Jesus. E quando o texto diz que nós fomos, que nos chamou das trevas para a luz, o texto está dizendo que Deus nos separou, nos tirou. Deus pode fazer a sua dor, seu rótulo de rejeição, de pecados, de vícios, de medos, de tristezas, de abusos, esse lugar das trevas, Deus pode trazer ele, escrever um novo ciclo nas nossas vidas. Ele pode e Ele quer escrever uma nova história das nossas vidas, porque Deus não quer, quando Ele diz das trevas para a luz, Deus está dizendo que Ele não quer que nós permanecemos no passado de trevas, que nós venhamos a permanecer nesse passado de perdas. Não. Deus quer que nós saímos desse lugar. Deus separou uma nova história. Deus tem prazer em reescrever, tirar-nos desse poço, desse rótulo. Tanto temos vivido, tanto tem governado as nossas vidas por muito tempo, mas isso é passado, porque Deus diz: os chamou das trevas para a luz. Uma nova luz, uma nova vida, uma nova história em Cristo Jesus. E é exatamente para isso que o método ARE, ele realmente se instalou, para que tenhamos a analisar quais são os rótulos que estamos carregando, quais são os rótulos que estamos permitindo governar nossa vida. Talvez você seja essa pessoa que tem se intitulado fracassado, que tem se intitulado derrotado, tem se intitulado a minha vida é assim mesmo. Então hoje nós estamos aqui para fazer essa análise e entender que Deus, Ele é um bom pai. Talvez o seu pai não foi um bom pai, mas Deus é um bom pai. Deus é aquele que ama. Deus é aquele que cuida. Depois que nós
passamos a identificar quais são esses males. Deus nos chama para esse lugar, uma conexão com Ele, substituindo todos esses rótulos pelas verdades da palavra de Deus. Filho amado, filha amada, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É sobre isso. E depois que nós substituímos todos esses rótulos para as verdades da palavra de Deus, nós vamos viver com segurança. Nós vamos viver com liberdade. Nós vamos viver nos chamando de filha, de filho amado de Deus. E é nesse lugar, eu quero que hoje o nosso desafio é que você escreva lá na sua agenda 3 verdades bíblicas sobre aquilo que a Bíblia diz quem nós somos, sobre o que a Bíblia diz sobre para que nós fomos criados. Que você use todas as vezes que o inimigo tentar impor sobre você rótulos negativos, o inimigo tentar impor sobre a sua vida rótulos de misérias, rótulos de perdas, rótulos de derrota, que você substitua esses rótulos por verdades em que a Bíblia diz que nós somos. E é sobre isso, a sua identidade, ela não te define. A sua identidade, ela não te define pelo que aconteceu. Mas a sua identidade é sobre quem Deus diz que você é. E hoje nós estamos nesse 7º dia. Eu quero te convidar, para você que já está acompanhando, para você que é a primeira vez que está aqui no canal, que você compartilhe essa palavra com alguém que ainda está preso aos rótulos, com alguém que ainda está preso ao seu passado. Talvez uma pessoa que esteja vivendo um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, seja a oração respondida dessa pessoa. Quando essa pessoa pedir por socorro, seja você, quando o Espírito Santo tocar ao seu coração, você lembrar dessa pessoa, você lembre dessa mensagem, ou que agora você faça isso. Ao terminar esse vídeo, você corra, compartilhe essa mensagem com essa pessoa, para que vidas sejam restauradas, para que mais pessoas estejam aqui conosco caminhando. E eu te aguardo para amanhã, para o nosso 8º dia de jornada de caminhada. Deus te abençoe. Deus possa trazer a luz da palavra, toda a verdade que nós necessitamos ouvir. Deus te abençoe. Há algo importante que precisa ser dito, porque nós precisamos compreender. Nós pertencemos ao Senhor. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos comprou. O sangue de Jesus nos comprou. E nós fomos, por isso mesmo, nós fomos chamados das trevas para a luz. O meu nome, o seu nome não é vergonha. O meu nome e o seu nome não é derrota. O seu nome e o meu nome não é decepção. O seu nome e o meu nome não é medo. Cristo nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Talvez você tenha colocado
esses e outros rótulos em sua vida. Mas é exatamente isso. Hoje eu quero te dizer: quem dá a última palavra é o Senhor. Quem dá a última palavra é o Senhor. E a verdade dele é que nós fomos chamados das trevas para a sua gloriosa luz. Deus, ele não trata somente os sintomas. Deus, ele restaura por completo a raiz. Pense nisso.